Saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos que estão aqui presentes para assistir à aula de Atos, capítulo 13, e os irmãos que estão em casa. Nós vamos começar lendo o capítulo 13, os primeiros 3 versículos, e os demais versos nós vamos comentar expositivamente ao longo da lição. Atos capítulo 13 começa dizendo assim: Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos e os despediram. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por tua palavra. Senhor Deus, pedimos a tua orientação, pedimos, Senhor, a iluminação, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale os nossos corações de maneira particular e nos faça, Senhor, melhorar na direção da tua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quando nós, no tempo presente, pensamos em plantar igreja, pensamos em empreender o reino, fazer crescer a igreja na comunidade local, fazemos um planejamento, um projeto, e levantamos dados demográficos, levantamos informações sobre aquele local e a capacidade que esse núcleo de evangelização, esse ponto de pregação, pode conseguir no sentido de autossustentabilidade, no sentido de crescimento. E aí avaliamos e pensamos na questão dos resultados desse ponto, desse lugar onde vamos fazer o empreendimento. Esse momento, a igreja está começando a pensar para fora, além dos seus muros, além dos seus territórios. É o capítulo em que começa-se a fazer as viagens missionárias, as viagens de Paulo. É a primeira viagem de Paulo. Então, nós começamos a falar aqui que nós fazemos planejamentos, nós usamos a nossa capacidade, nós usamos o nosso talento gerencial, mas o texto fala de um elemento importante que muitas vezes nós esquecemos, é o Espírito Santo, porque nós atribuímos todo esse planejamento, toda essa avaliação de se vamos empreender ou não, se vamos evangelizar em tal lugar, se vamos sair para evangelizar, quem vamos enviar, que material será pregado, tudo isso nós pensamos a partir do que acreditamos ser o melhor para a igreja. Selecionamos as melhores pessoas, selecionamos os mais preparados, e nós esquecemos que existe um governo missional que é gestado pelo Espírito Santo de Deus. O autor de Atos, que é Lucas, ele fala do Espírito Santo, diz que eles estavam orando, diz que eles estavam jejuando, e eles receberam um comunicado de Deus. Deus se manifesta falando através do Espírito Santo aos corações, e apontando duas pessoas, 2 missionários, que começariam ali a abrir esse trabalho de expansão do reino, que é Paulo, que é Barnabé. E aí, como é que eles começaram a fazer isso? Orando e jejuando. Todo o trabalho missionário precisa começar com oração, porque nós queremos fazer sempre o melhor, nós pensamos no crescimento da instituição religiosa, da organização, do nosso presbitério, mais igrejas, mais campos sendo evangelizados, mas nós muitas vezes esquecemos que Deus tem um plano. Ele é o grande missionário, o Espírito Santo é o missionário, ele tem os planos, e ao invés de nós pedirmos para que Deus abençoe os nossos planos, o que temos que fazer é perceber, procurar saber aonde Deus está abençoando, qual é a direção que Deus escolheu para o seu crescimento, e nós vamos fazer o quê? Nos incluirmos dentro dos seus projetos. Então, é preciso saber que existe um governo missional, que deve existir uma vida de oração que precede todo o projeto de expansão do reino, e devemos esperar a direção
do Espírito Santo de Deus. Certamente, nós falamos pouco sobre isso. Quando temos um desejo no coração e atribuímos isso a Deus, Deus colocou isso no meu coração, a gente sempre usa dessa forma. Nós não temos o hábito frequente de dizer, vamos orar e esperar que Deus responda para então começarmos a agir. No verso 4, ele diz, estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, mostra que eles compreenderam a direção, eles sabiam aonde ir. A igreja de Antioquia, esse ponto, né, Antioquia, foi uma plataforma missionária para todas as regiões da Palestina, porque os cristãos foram para Antioquia e ali abriram a igreja, começaram a pregar primeiramente nas sinagogas dos judeus, e até o final desse capítulo vocês vão perceber como esse estilo de pregação do evangelho, ele muda de característica, que era muito voltada para as sinagogas, os púlpitos, e passa a ser um trabalho junto aos gentios, não mais aos judeus, mas aos outros povos. Então eles tinham a direção e eles sabiam a missão. No verso 5, ele diz, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. O interessante é que historiadores falam que essas sinagogas, elas tinham duas tribunas. Em uma tribuna ficava reunido ali os rolos, né, da lei moral, os mandamentos, né, o Pentateuco. Na outra tribuna ficavam os profetas, Jeremias, Isaías. Então, quem ia pregar, quem entrava nessa sinagoga, ele pegava um rolo, ou dos profetas, ou do Pentateuco, e ele lia de pé para as pessoas que estavam ali presentes. Após essa leitura, ele se sentava, e aí fazia o comentário, fazia-se a explanação sentados. Isso os historiadores falam, né? No 6, havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e a Saulo e mostrou o desejo de ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, um encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos de um divino gestor para a missão. Esse gestor, ele escolherá tanto a direção, tanto o local, o campo em que deve ser evangelizado, e esse campo são pessoas. E nós vimos aqui, através desse mago que se interpõe entre Paulo e o alvo da evangelização, que era o procônsul, esse mago ele tenta sabotar o trabalho de evangelização, sabotar a palavra que deveria chegar ao coração daquele que o Senhor havia escolhido. E ele começa a encher com a sua filosofia e tentando atrapalhar. Naquele momento, Paulo não temeu as afrontas, Paulo não temeu discutir com ele, mas usou de autoridade e empenhou sobre ele uma ação sobrenatural, em que ele ficou cego. E ali, o nome do Senhor foi glorificado. Nós aprendemos com este momento, com essa experiência, em que quando Deus coloca no nosso coração pregar o Evangelho, falar de Jesus para alguém, ou colocar os nossos projetos que Ele colocou na nossa mão para desenvolver, nós temos que prosseguir, nós temos que avançar. Seja qual for a afronta que apareça, nós não devemos nos amedrontar, ou recuar, ou ficar travados, mas temos que usar de autoridade, porque temos ao nosso lado a força mais poderosa do universo, que é o Espírito Santo. Não existe autoridade sobre ele, e o Evangelho chegará ao coração daquele que o Senhor designou que chegue.
Do verso 13 ao 14 e o 15, ele fala sobre que as sinagogas, ele fala assim: tendo Paulo e seus companheiros navegado a Tafos, chegaram a Pergue, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando a Pergue, chegaram a Antioquia, a Psídia, e entrando à sinagoga no dia de sábado, sentaram-se, e depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Você vai ver Paulo nesse capítulo falando aos judeus, falando na sinagoga, que foi o início da igreja, o início do cristianismo, tentando fazer uma associação para aqueles que eram defensores da lei moral, da cultura judaica, fazendo uma associação entre toda essa cultura judaica ao aparecimento do Messias. E aí se pensa, e está tentando evangelizar o povo de Deus? Sim, estava tentando evangelizar o povo de Deus. Porque nessa época, os judeus precisavam compreender que todas aquelas profecias do Antigo Testamento, todas as experiências, todas as maravilhas que Deus havia realizado, tudo aquilo estava se concluindo e apontando para o aparecimento de Jesus Cristo. Eles precisavam compreender isso, porque aquele Messias predito lá pelos profetas era Jesus Cristo. Então, esse era o trabalho dos apóstolos, de ir nas sinagogas e conscientizar o povo que aquele Jesus não era uma seita, não era um falso profeta, mas sim o enviado de Deus e o cumprimento da palavra que eles estavam esperando. Mas o que acontece é que nem todos eles compreendem dessa forma, nem todos os judeus reconheceram que aquele Jesus era a continuidade da palavra. No verso 16 de 16 até o 25, do 16 ao 25, Paulo e Barnabé, quando eles chegam nessa sinagoga, e eles começam a pregar, desde a época fazendo uma panorâmica, né, da história do povo de Israel, desde a época que eles estavam no Egito, né? Então Paulo faz uma pregação longa, e começa a falar que esse povo, ele ficou no Egito, escravo por muito tempo, eles são descendência de Abraão, e esse povo, Deus chamou eles para sair do Egito e irem para Canaã, a terra que Deus havia preparado para o cumprimento dos seus planos divinos. Então esse povo sai, né? Esse povo sai do Egito e atravessa o Mar Vermelho, e Paulo explica tudo com muita calma, e que eles atravessam todo o território, entrando em Canaã, e ali eles enfrentam 7 reinos, guerreiam contra esses reinos e vencem. E aí Paulo passa a um novo momento da história, né, que eles já conheciam, mas nem todos eles acreditavam, que é a figura de João Batista. Ou seja, de João Batista para trás, quando Paulo começa a pregar na sinagoga e falar todos os acontecimentos históricos do povo de Israel, até chegar João Batista estava tudo tranquilo, estava tudo batendo normalmente. Mas a pessoa de João Batista era para esses judeus, assim como era também a figura de Jesus Cristo, elementos muito polêmicos, personalidades questionáveis, personalidades estranhas, que nem todos eles creram, ou seja, a maioria não creu, que era realmente enviado de Deus, que era plano de Deus. E aí Paulo tem um trabalho desgastante, de mostrar para aquele povo que João Batista era a tipologia de Elias, aquele que vem preparar o caminho para o Messias. E depois, João Batista começa a falar de Jesus Cristo, que Jesus é o cumprimento de toda a promessa, que Jesus é o centro de todos os acontecimentos que antecederam o seu aparecimento. No verso 26, ele diz: irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a nós é enviada a palavra desta salvação,
a nós, deste tempo, do tempo em que Paulo estava falando, a nós é enviada a palavra de salvação. Que palavra de salvação é essa? É o aparecimento de Jesus Cristo. Porque Paulo está dizendo, agora Israel deve proclamar a Jesus. No 27 ao 29, Paulo diz também que eles não reconheceram a pessoa de Jesus Cristo. Deveriam ter reconhecido, mas não reconheceram. E Paulo diz também que entregaram Jesus Cristo a Pôncio Pilatos, que foi um grande equívoco que eles cometeram, e o condenaram o enviado de Deus. Do 30 ao 31, Paulo diz que, apesar de vocês terem cometido um grave erro, gravíssimo, de ter condenado o Messias, Jesus Cristo, aquele que é o cumprimento de toda a lei que vocês tanto respeitam, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Do 32 ao 33 ele diz, e nós vos anunciamos as boas novas da promessa, feita aos pais, a qual Deus nos tem cumprido, a nós, filhos deles, levantando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. E aí nessa parte, Paulo usa o termo filho de Deus, porque Jesus é o filho de Deus. Apresenta Jesus como filho, como um enviado, aquele que procede do Pai. E no tocante aqui, no 34, e no tocante a que ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar corrupção, falou Deus assim, dar-vos-eis as santas e fiéis bênçãos de Davi. Porque Jesus Cristo é a bênção de Davi. Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Paulo dialoga com uns espectadores que tinham essa expectativa, que essa bênção, que essa graça, que o enviado de Deus, que o cumprimento de toda a promessa, todas as profecias, esse teria que vir da linhagem de Davi. Do 35 ao 37, ele diz, pelo que ainda em outro salmo diz, não permitirá que o teu santo veja a corrupção, porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto aos seus pais e experimentou corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. E aí, Paulo quer dizer para eles que essa corrupção do pecado, que essa degeneração moral, de caráter, erros, falhas humanas, o enviado de Deus não experimentou. Ele era perfeito e ele não pecou. E no 38 e 39, Paulo também explica, eu não vou ler, eu vou só explicar, Paulo diz que esse enviado de Deus, ele tem o poder para remir os pecados da humanidade. Ele tem o poder para perdoar os pecados. Esse ponto, perdoar pecados, era um ponto muito grave, era um ponto muito polêmico, quando toca no ouvido de um judeu ortodoxo. Porque eles acreditavam o seguinte, e de fato né? Apenas Deus pode perdoar pecados. Apenas Deus tem o poder de perdoar pecados. Então, quando diz que Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados, isso aí era motivo para apedrejamento. Eles tinham muita dificuldade de aceitar que até o enviado de Deus tivesse poder para perdoar pecados. E do 40 ao 41, cuidai, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque realizo uma obra em vossos dias, obra em que, de modo algum, crereis, se alguém vô-lo contar. E aí Paulo está dizendo que realmente isso era uma coisa muito grandiosa, era um milagre, era algo assim, era o chamado a plenitude dos tempos.
Cristo é a plenitude dos tempos. O aparecimento de Jesus, ele acontece na plenitude dos tempos. É o tempo escolhido por Deus, é o tempo propício para o aparecimento. E era uma obra de Deus, era uma obra de Deus. Do 42 ao 43, quando iam saindo, rogavam que estas palavras lhe fossem repetidas no sábado seguinte. E despedida da sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverarem na graça de Deus. Existia 3 tipos de judeu. Era o judeu ortodoxo, aquele judeu que foi circuncidado, né? O de natureza, aquele que nasceu judeu e era desde criança educado na cultura, na tradição, na lei moral, na lei cerimonial, porque a lei não era só os 10 mandamentos, tinha a lei cerimonial também, que era a prática das festas, eram os costumes, eram procedimentos a respeito do que comer, como comer, e eram várias recomendações que Moisés havia passado para o povo, que consistia num controle da sociedade, das relações sociais. Então havia o judeu de natureza, havia o judeu prosélito, aquele que se convertia, aquele que não era do povo de Deus, mas ele entrava, aceitava toda a tradição e era circuncidado. E existiam aqueles que eram chamados praticantes, eu esqueci o termo exato agora, mas eram aqueles que não eram judeus, eram às vezes grego ou de outra civilização, mas eles também não queriam ser circuncidados, mas eles seguiam o costume, né? Ou seja, existia o de sangue natural, judeu natural, existia aqueles que se converteram ao judaísmo e foram circuncidados, e existiam aqueles que gostavam, que acreditavam na lei moral e na cerimonial, e seguiam à risca, mas não queriam ser circuncidados. E esse grupo estava ali na sinagoga, e ao ouvirem o depoimento de Paulo, aquelas novidades, aquelas palavras com sabedoria, pediram para que eles voltassem no outro sábado. E eles voltaram. E no 44 ao 46, diz o seguinte: no sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios. Então Paulo, nesse momento, ele percebe que havia um tempo a ser ganho, e não ia ser ali esse tempo, de tentar evangelizar aqueles judeus de coração duro, que não aceitavam o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo vê, então, uma possibilidade ali, de partir para evangelizar os gentios. E aí, nós, ao lermos o livro de Atos, vamos perceber que uma característica muito forte do apóstolo Paulo, no pastoreio e evangelização dos povos gentios, e Pedro, diferentemente dele, se destaca mais na pregação nas sinagogas. Paulo ali não quer mais pregar em sinagoga, ele não quer mais, ele está aborrecido, não sentiu que valeu a pena, ou sente em seu coração um desejo de se voltar para os povos gentios. E os povos gentios, ao perceberem ao ouvirem, ao saberem das coisas que Paulo tinha a dizer, daquelas novidades, daquela palavra, eles ficam muito animados e abrem os braços para receber o apóstolo Paulo. E Paulo ganha grande possibilidade, grande penetração aí nos outros povos e cidades que não são habitadas pelos judeus. No 47 ao 52, eu vou ler para fechar nosso estudo. Porque assim nos ordenou, no 47, porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto,
alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região, mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade, suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E aí começa já havia uma perseguição, né, contra eles. O fato de eles estarem ali em Antioquia e não em Jerusalém, já denota que, porque eles foram parar ali, por conta da perseguição que teve em Jerusalém, antes desse encontro em Antioquia, os discípulos começaram a se espalhar. Não só aqueles discípulos mais famosos, que são citados nos evangelhos, mas acreditamos que haviam também outros, muitos outros. Haja vista a passagem que fala da comissão dos 70, né? Da missão dos 70, que Jesus envia. Então, haviam muitos mais que não são mencionados na história, mas esses que foram evangelizados, que compreenderam a importância das boas novas ser espalhada por todo o mundo, eles começaram a sair de Jerusalém, e ali em Antioquia eles estavam começando a abrir uma plataforma de lançamento do Evangelho para todos os lugares. E ali começa a primeira viagem do apóstolo Paulo. E ao invés deles se sentirem intimidados pelos judeus, que estavam a todo tempo tentando sabotar o trabalho de crescimento da igreja, eles estavam se sentindo felizes, eles estavam motivados, eles começaram a perceber naquela barreira toda, nos obstáculos que eram colocados no caminho, uma confirmação de que aquele trabalho valia a pena, que aquele trabalho era promissor, e que Deus estava com eles, e que eles iam conseguir cumprir a missão de espalhar o Evangelho para todos os lugares. Bom, esse é o capítulo 13. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, pelo estudo desta manhã, pela nossa reflexão, porque o Senhor falou de forma particular a cada um de nós. Pedimos que o teu Espírito nos mostre, Senhor, os caminhos, a tua vontade, os teus planos, para que possamos cumpri-los com diligência. Em nome de Jesus, amém.